Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais uma entrevista. O nosso convidado de hoje é um jovem, 32 anos de idade apenas, com uma experiência que poucas pessoas têm. Ele é assessor parlamentar, já foi representante da juventude do PT no diretório estadual por vários anos. É atualmente assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e vai falar aqui um pouco sobre sua trajetória política e as pretensões futuras e a situação do Partido dos Trabalhadores, principalmente na cidade de Santo André. Eric Silva, conte para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui. Olá, tudo bem? Quero agradecer o convite do Jerônimo, hoje está aqui a gente batendo esse papo. Meu nome é Eric Silva, como o Jerônimo já disse, tenho 32 anos, tenho uma longa história no PT, uma longa história aqui nesse bairro, inclusive, que a gente está, viu, Jerônimo? Eu estudei na escola aqui embaixo, no Valdomiro Silveira, fui coroinha aqui da São Geraldo, pouca gente sabe, mas fui coroinha, fazia parte da paróquia. E tem uma história de militância que começou aqui nesse bairro, inclusive. Né? Também estudei na creche Irmã Rosina, aqui embaixo, que é uma creche foi construída com muita luta, essa creche aqui nesse bairro. E também então, tem uma longa história nesse bairro e no PT. Né? Hoje estou atualmente como assessor parlamentar lá do deputado Reis, na Assembleia, mas tem uma história bem longa antes de chegar até aí, né? Fui dirigente estadual, como você falou, fiz parte da executiva municipal, fiz a coordenação de algumas campanhas aqui na cidade, do nosso atual vereador aqui, Thiago Nogueira, e é isso. Assim, eu vim construindo essa história ao longo desse tempo aí, no PT, fora do PT, mas construindo a militância e construindo esse debate político que a gente vem fazendo na cidade. Muito bem, Eric. Com 32 anos de idade, já tendo feito tudo isso, você deve ter começado a atuar politicamente na infância. Como é que foi o início da sua atividade? Eu, muito pequeno, né? Inclusive tenho fotos pequeno indo no diretório. A minha mãe sempre uma militante do PT de longa data. E a nossa história começa com a madrinha da minha irmã saindo candidata a vereadora aqui nesse bairro. E aí a gente entra de vez para o PT, para a militância, e ali eu começo a minha militância e nunca mais parei. Comecei ali e fui me envolvendo na igreja. A igreja católica naquele momento era muito importante para o partido, era um meio que a gente, né, socializava, conversava com as pessoas. E aí entrei na juventude do PT, fui conhecendo melhor o partido. A minha primeira viagem de avião, isso é uma história interessante, minha primeira viagem de avião foi pelo partido. Eu, muito jovem, fui no congresso de juventude, então o partido dá essa abertura, né, para a gente conhecer novas pessoas, novos lugares, dialogar com gente do Brasil inteiro, porque o PT é muito grande, né? O PT vai fazer aniversário agora, 45 anos, o PT está em todos os lugares do Brasil que a gente possa imaginar, o PT está. Muito bem. Você falou sobre os 45 anos do PT. Quando a gente olha para a história do Brasil, 45 anos é uma história muito pequena. Porém, quando a gente olha para o Partido dos Trabalhadores, essa história já é longa. O PT já realizou muita coisa no Brasil, já ocupou a presidência da República, já é a quinta vez que o PT ganha a presidência da República, 3 vezes com o Lula, 2 vezes com a Dilma, embora tenha havido uma série de
e problemas aí no segundo governo da Dilma, mas são 5 vezes que o PT chega à presidência da República. O PT já administrou uma grande quantidade de cidades pelo Brasil e alguns estados. Como é que você vê o Partido dos Trabalhadores hoje, na atual conjuntura? Como é que está o PT? Hoje o PT vive um momento acho que decisivo, né? Você falou que o PT vai fazer aniversário agora, 45 anos. Quem fundou o PT, quem construiu o PT há 45 anos era jovem. Hoje já não é mais tão jovem. Então hoje a gente vive um desafio e uma oportunidade que é renovar. Não só renovar por renovar, mas renovar as ideias, renovar as pessoas. Eu acho que o PT agora precisa dar o próximo passo. Se o PT conseguir vencer esse desafio, a gente vai ultrapassar essa barreira que está colocada, né? Porque quem fundou o PT foi fundado por jovens. O Lula era jovem, muito jovem, né? E o tempo passa, né? Não só para o PT, mas para todos os outros partidos. Mas eu acho que o PT ainda tem esse desafio porque não consegue inovar, talvez, né? O que era bom há 20 anos atrás, talvez hoje não é tão necessário. Então a gente precisa renovar as nossas ideias, os nossos projetos e renovar os nossos quadros também, pensando no futuro. Muito bem, com certeza. O PT e a esquerda, de uma maneira geral, têm tido dificuldades nessa disputa nas redes sociais, principalmente com a extrema-direita, que utiliza de métodos pouco louváveis, né? Como é que você enxerga isso? Qual é a importância que tem as redes sociais e como é que está o PT nesse espaço virtual? Eu acho que hoje o PT está engatinhando ainda, né? A internet é tão importante que nós estamos aqui batendo um papo pela web, conversando pela internet. A gente precisa entender que a internet é uma realidade, né? Eu sei que uma parte da nossa militância gosta do panfleto, gosta do papel, mas a internet hoje é o jeito mais rápido de chegar na casa das pessoas, de falar com as pessoas, e todo mundo, viu, Gê? Todo mundo usa a internet. A gente usa o WhatsApp, tem gente que usa o Facebook, o Instagram, todo mundo usa a internet e o PT agora precisa entender essa ferramenta como um jeito mais rápido de se comunicar, de falar com as pessoas. E a gente vê hoje que alguns parlamentares do nosso partido têm essa facilidade, mas o partido em si não aderiu, talvez, do jeito que deveria à internet. Perfeito. A gente sabe que, principalmente, os partidos de direita capitanearam aí um grande número de jovens antenados, engajados em todas as redes e têm montado aí escritórios para que esse pessoal trabalhe colocando informações, algumas de caráter duvidoso, na cabeça das pessoas, mas que isso acaba influenciando na atuação política, principalmente da juventude. Recentemente, o PT, na cidade de Santo André, elegeu um vereador jovem, que esteve aqui no programa, conversando comigo, o Clóvis Girardi, que fez uma campanha muito centrada nas redes sociais. Você saberia nos dizer se tem alguma ideia do PT investir em tecnologia, investir nas redes sociais? Tem algum projeto para isso? Ou isso não é tratado no âmbito do partido? Eu acho que o Clóvis é um bom exemplo. Eu acho que ele é uma grata surpresa para o PT. Ele é um cara que eu acho que vai ter um mandato brilhante, porque apostou numa coisa que ninguém estava apostando. É um jovem, é um militante, está no PT há algum tempo, veio se preparando para esse momento. Mas eu acho que o Clóvis é um exemplo claro de como a gente não investe
em renovação e nem em internet, né? Porque o Clóvis ele foi eleito num cenário que ele investiu nisso, não o partido investiu nisso. Certo. Então eu acho que ele é um exemplo que o que a gente tem que fazer, né? Eu acho que, imagina se a gente tivesse tido nessa eleição que a gente teve uma chapa com candidatos que talvez não teve o desempenho que a gente esperava. Imagina se a gente tivesse tido 3, 4 Clóvis fazendo campanha na internet. Eu sei que tem gente que não tem esse perfil, aposta em outro tipo de ferramentas, mas o partido não pode desprezar isso, né? A gente tem um exemplo do prefeito de Recife, né, o João Campos. Eu acho que é um grande fenômeno hoje da esquerda no Brasil. E ele investe muito nessa coisa da internet, na imagem, de estar falando com as pessoas, como a gente está fazendo aqui. Muito bem. Érica, vamos falar um pouco sobre Santo André. Assim como você, eu também sou morador de Santo André, também sou um militante político na cidade há algum tempo. Como é que está o diretório do PT de Santo André? Eu acho que hoje, para te responder essa pergunta, eu acho que ela está fácil de responder. O diretório do PT de Santo André está muito parecido com o PT de uma forma geral. É um PT um pouco, eu diria, um pouco cansado, talvez. Eu acho que não tem hoje. Falta para a gente o ânimo. Parece que a gente entra aí nas disputas já meio cansado, meio, não, vamos fazer o que dá. E eu olho com otimismo para o futuro. Eu acho que a gente tem que. O PT de Santo André é um dos PTs mais importantes do Brasil. Muitas políticas foram criadas aqui em Santo André, criadas nesse PT. Esse PT exportou gente para todo o Brasil. A gente pega o governo federal, em todas as áreas você vai descobrir que tem alguém de Santo André. Em todos os ministérios tem alguém de Santo André. Então, assim, é um PT muito importante. Acho que veio sofrendo por algumas derrotas eleitorais, por algumas derrotas na justiça, mas a gente precisa agora superar isso. E como supera isso? Supera isso com trabalho, com vontade, voltar a falar com a nossa militância, voltar a falar com o povo, se conectar com o povo novamente. Eu acho que esse é o grande desafio do PT nacional e eu acho que esse é o grande desafio do PT municipal, é se conectar com as pessoas, se conectar com a base, é voltar a fazer política na base, é não travar com as fake news, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está sofrendo muito com as fake news e o jeito de combater a fake news é também estando na internet, explicando para as pessoas as coisas, né? A gente vê hoje, por exemplo, fugindo um pouco da pergunta, hoje, por exemplo, eu vi na internet as pessoas tentando falar do aumento do combustível que nem aconteceu ainda, né? E os nossos deputados tentando explicar, mas eu acho que essa tem que ser uma ferramenta do partido, né? Aqui em Santo André, por exemplo, tem vereador ali espalhando fake news que os postos já aumentaram, já aumentou o combustível. E cadê a resposta do nosso partido, né? Não é só os vereadores, é os dirigentes, é o presidente. Eu acho que a gente tem que ter uma postura talvez um pouco mais aguerrida agora, né? Nesse momento de transição, porque 2028 está aí e se a gente não se preparar para isso, a gente pode perder novamente. Verdade, tem que romper com essa lentidão, né? A gente hoje, quando olha para as reuniões do Partido dos Trabalhadores, está cheio de pessoas assim como eu e até mais velhos, cheio de cabeça branca, né? Nas reuniões do PT. E tem muito jovem na cidade que não conhece a história do partido, nem sabe por que o PT se tornou importante numa cidade como Santo André. Afinal de contas, já o PT deixou a prefeitura em 2016. Lá se vão 8 anos. Como que você imagina
no futuro, em 2028, nós vamos ter aí uma nova disputa. Você acha que há tempo para uma recomposição do PT na cidade, para chegar no ponto de disputar uma eleição para a prefeitura de Santo André em melhores condições? Como é que você está vendo isso? Eu acho que quando a gente fala numa mudança geracional, a gente não pode descartar quem já fez. Já fez e fez muito. Tudo que vocês possam imaginar de obra importante nessa cidade foi feito pelo PT. O PT fez o Hospital da Mulher, os parques aqui, quase todos foram construídos pelo PT, o Sabina, um monte de outras coisas aqui que eu poderia ficar aqui horas falando de coisas que o PT fez. Só que agora a gente está 8 anos fora e a gente percebe a ausência de política pública nessa cidade. A gente percebe que a periferia está abandonada, que não tem diálogo nenhum. Aqui, né, a atual gestão, por 8 anos, agora elegeu um prefeito que ninguém conhece, que não tem história em Santo André, a gente nem sabe, né? Na verdade sabe, ele nem era de Santo André, então a história é mais esse apadrinhamento político, né, do que qualquer outra coisa. E o PT precisa romper com isso. A gente já fez muita coisa, só que a gente precisa agora falar com as pessoas o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer? O que a gente vai fazer daqui para frente? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque tudo que a gente fez é muito bom. Mas o que a gente quer fazer para a cidade de Santo André? Eu acho que agora o momento, né, a gente vai viver um processo de eleições internas, de mudanças dentro do PT, tanto na esfera municipal, estadual e nacional. E depois desse processo, eu acho que a gente tem que se debruçar no que a gente quer fazer. No nosso caso, aqui vai ser Santo André. O que a gente quer fazer para Santo André? O que a gente quer oferecer para Santo André? Por exemplo, a gente vê as pessoas agora, até a própria direita, tentando tomar essa pauta sobre o passe livre, mas essa é uma ideia do PT, né? Essa é uma ideia antiga do PT, inclusive, né? Você que está há mais tempo no PT sabe que essa é uma ideia, não diria velha, mas uma ideia que o PT vem discutindo há muitos anos, né? E agora o PT conseguiu implantar essa ideia em algumas cidades e agora você vê a direita tentando tomar essa ideia como se fosse deles e é uma ideia que o PT já vem discutindo há muito tempo. Então eu acho que esse é o nosso desafio, apresentar coisas novas, né? Não é só uma mudança geracional ou de imposto ou de figura, é uma política nova, né? Porque eu também acredito que alguém mais velho também tem ideias novas, porque as ideias não envelhecem. E também acredito que tem gente nova que também tem ideias velhas. Então eu acho que no PT a gente tem que mesclar isso. A gente tem que ter a experiência e a ousadia da juventude, a vontade, para isso, para a gente conseguir avançar de uma maneira cada vez melhor, construir política pública o tempo todo. Muito bem. Muito bem, Eric. Vamos falar um pouco sobre o Brasil. O governo Lula vem enfrentando uma série de dificuldades na correlação de forças com o Congresso. A quantidade de deputados do Partido dos Trabalhadores não é suficiente para garantir tranquilidade do governo. Então, todo esse know-how político que o Lula, principalmente, acumulou ao longo desses 45 anos, tem ajudado a minimizar um pouco o conflito lá no Congresso. Mas o Lula vai disputar, e deve disputar em 2026, uma nova campanha eleitoral. Como é que você está imaginando esse momento? Daqui a 2 anos, uma nova disputa com o Lula visivelmente cansado, né? O que você imagina desse momento?
Como é que isso passa pela sua cabeça? Eu acho que o Lula, né, ele deve ir para as próximas eleições justamente por um pouco disso que a gente está dizendo, né? Se não é o Lula, quem seria? Né? A gente não consegue preparar um nome ou um projeto político, talvez, eu acho que não é nem um nome, talvez um novo projeto político, não só o PT, mas eu acho que a esquerda, né? E o Lula vem enfrentando uma série de desgastes com esse Congresso, que é um Congresso conservador, é um Congresso do povo da bala, do povo do boi, é um Congresso que tem deputado lá que a gente não sabe nem como chegou lá. De tão despreparado que são pessoas preconceituosas, a gente vê aí deputados que comemorando a vitória do presidente americano que acabou de ser eleito, que a gente sabe que é um retrocesso não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Uhum. E a gente vê esses deputados comemorando, a gente vê deputados lá o tempo todo com falas racistas, falas homofóbicas, e daí aquilo ali é um depósito de preconceito. E o Lula vem enfrentando isso o tempo todo, esse boicote nas propostas. Quando o governo apresenta alguma coisa legal, eles vão lá e boicotam. Quando é uma coisa que interessa a eles, eles transformam também aquilo num circo. E eu acho que o Lula vai com uma disputa muito difícil. A extrema-direita aí está bem organizada. Eu acho que o Bolsonaro talvez não dispute as eleições, mas eles têm 4, 5 nomes aí que pode disputar as eleições, enquanto a gente tem um nome só e temos aí que torcer para o Lula chegar bem lá para a gente conseguir continuar mudando o Brasil e conseguir construir, né, aproveitar esse segundo mandato do Lula para construir uma alternativa não só para a esquerda, mas também para o país, né, apresentar talvez uma figura, algumas figuras, né, que possam presidir daqui a um tempo, porque o Lula também em algum momento deve parar, deve descansar, porque deve ser desgastante, né? Você imagina com o Lula com a idade que tem e o esforço que tem que fazer o tempo todo para conseguir aí aprovar os projetos, conseguir conduzir o país com esse pessoal, que é um pessoal bem difícil. Eric, não é segredo para ninguém, é sabido de muitas pessoas que você pleiteia a presidência do diretório. Você é um pré-candidato a disputar aí a eleição interna do PT na cidade de Santo André. Se você for eleito presidente do diretório, o que a gente pode esperar assim, de imediato? Você ganhou a eleição, é o novo presidente do diretório. O que vai acontecer? A gente está se colocando, né, tem um grupo grande na cidade que vem discutindo um novo PT. E nessa discussão meu nome foi colocado e eu me sinto preparado, viu, Gê? Eu sei que tem outras pessoas também pleiteando a presidência do partido, mas eu não me sinto melhor que ninguém, mas me sinto preparado. Porque eu fui da executiva estadual, eu fui da executiva municipal, eu conheço o PT há muito tempo, como a gente veio falando aqui, conheço o PT, todo o PT desde criança, então eu me sinto preparado para esse novo desafio e para essa nova política que está colocada, conectado com as redes, mas quando você me pergunta assim, o que você faria se você for eleito? A primeira coisa que eu faria é pôr o PT na rua. Eu acho que hoje o PT está escondido, o PT hoje tem uma sede que não abre, o PT hoje tem dificuldade de estar nos territórios da cidade. Eu colocaria o PT na rua. Eu colocaria o PT para falar com o povo. E eu acho porque todos nós temos o desafio de levar o nome do presidente Lula para todos os lugares, explicar as ações do nosso governo.
Então, o meu primeiro ato é colocar o PT na rua, é colocar o PT de volta na base e de conversar com a base, né? O Mano Brown falou isso há um tempo atrás e todo mundo do PT começou a repetir que o PT precisava voltar para a base. Eu acho que o PT precisa ter alguém da base, né? E eu me vejo assim, eu sou um cara que sou fruto da periferia de Santo André, estou na periferia o tempo todo, a gente dirige projetos sociais na periferia, a gente está lá no time de futebol, a gente está lá com as senhorinhas da ginástica, a gente está lá nas associações de moradores, a gente está lá fazendo política o tempo todo. E eu acho que eu quero levar o PT para isso de volta, né? O PT começou assim, né, Gê? Sim. Você sabe muito bem, foi do movimento sindical, foi da igreja, o PT começou assim. Então, a gente quando fala da renovação, eu acho importante a renovação. Mas o que a gente fez lá atrás que deu certo? Então a gente precisa trazer isso de volta, a gente precisa trazer o PT de volta para as pessoas, para a sua militância. Então eu acho que esse seria meu primeiro ato de presidente. E se também não for eleito presidente, vou estar aí para colaborar, vou estar aí para ajudar o PT e para fazer essa discussão, né? Porque também não é só, se eu ganhar eu vou fazer, se eu não ganhar também eu vou fazer, mas quero muito ganhar, porque me sinto preparado para dirigir o PT nesses novos desafios que estão colocados. Muito bem. Eric, pode não parecer, mas nós estamos nos aproximando do final. Passa rápido. Meia hora de programa passa muito rápido. Então eu vou pedir para você, como eu tenho pedido para todas as pessoas que passam por aqui, para que você deixe uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores, algo. Nós falamos de uma série de problemas aqui, né? Tem que ter coisas boas, né? Tem que ter coisas positivas. Então, o que temos de positivo? O que você deixa aqui de pensamento positivo para a nossa juventude, principalmente? A gente falou muito aqui do PT, da militância, né? E eu quero deixar uma mensagem, eu acho que de esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança o tempo todo. Eu acho que a gente tem que acreditar, viu, Gê? Acreditar na humanidade. Eu sei que agora a gente vai passar um momento difícil, né? No mundo. O mundo está indo para a extrema-direita. Mas eu acho que a gente que está na esquerda, a gente tem que ter esperança. Esperança que o dia de amanhã vai ser melhor. Vontade para lutar. Porque eu acho que lutar, viu, Gê, é uma coisa que não tem geração. Eu conheço gente que já nasce com esse espírito e morre com esse espírito. Então eu acho que a grande coisa que eu deixo aqui, que eu penso, que eu exercito na minha vida, é a esperança. Eu tenho esperança o tempo todo. Eu tenho esperança na humanidade, eu tenho esperança nas coisas boas. Eu acordo com esperança, eu vou dormir com esperança que tudo pode mudar. Né? Eu acho que as coisas, se a gente acha que uma coisa ruim afeta a gente, acabou. E a gente, né, tenho dificuldade de viver. Então, assim, eu quero sempre acreditar na esperança. Muito bem, muito bem. Eric, vamos torcer para que essa sua jornada, pleiteando aí a direção do partido, seja exitosa, porque eu considero extremamente importante que Santo André recupere o protagonismo político que sempre teve. Santo André precisa ter candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, precisa se fazer presente nas várias instâncias da política nacional. E então, assim, uma pessoa jovem como você, com essa experiência, com esse conhecimento, certamente será muito bem-vinda e eu espero que a gente possa, depois de passada a eleição do diretório, trazer você de volta aqui como presidente do diretório do PT para a gente falar sobre os projetos para o futuro. Muito obrigado pela sua presença. Saiba que o Hora da Prosa estará à disposição para contribuir com a sua trajetória.
Muito obrigado, Gê. Eu quero agradecer também pelo convite. E que, se Deus quiser, eu voltarei aqui como presidente do partido, e não só como presidente, também já para apresentar coisas novas. Quando eu vim aqui, eu já quero apresentar o que o PT vai fazer no próximo período. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, a gente fica por aqui e volta no próximo Hora da Prosa. Até lá!